Galera, visualizem aí o pôster do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, em 1979, galera. Esse pôster, esta foto, este jogo exato, neste dia, foi a grande final do Internacional contra o Vasco da Gama, no Beira-Rio, em 79, em que o Internacional foi campeão brasileiro invicto. O único campeão brasileiro invicto até os dias de hoje, galera. Visualizem, esse pôster é original daquela época. Naqueles tempos, em 1979, eu estava com 19 anos, eu era juniores do Internacional. Eu jogava nos juniores. Inclusive, o técnico era o Enio Andrade. Ele ia pegar alguém da base, dos juniores, para colocar no banco nessa época, nessa decisão. Eu estava bem cotado para ir para o banco. Num jogo, num treino, 3 dias antes, numa quarta-feira da final, domingo, num treino me machuquei. Levei uma chuteirada em cima do pé. Me deu uma distensão muscular, deslocou a musculatura do pé. Eu tive que ficar em tratamento naquela época 3 anos. Vamos para o assunto principal, então, galera. Então, esse pôster, mas eu tive dentro do campo, eu estava dentro dessa final, sentado no banco de reservas, lógico que não jogando porque eu estava machucado, mas assistindo o jogo de dentro do campo. Essa foto, esse pôster, foi tirado no dia seguinte da final, no Jornal de Porto Alegre, numa galeria histórica, para todos os torcedores do Inter, do Internacional, do Colorado, dos Pampas, visualizarem e guardar de recordação. Esse pôster, exato, esse pôster que vocês estão vendo, que eu estou mostrando, é exatamente o original daquela época ainda, galera. De 1979. Eu trouxe embora, recortei o jornal e plastifiquei e guardei como um pôster para mim. Estava guardado no meu cofre as 7 chaves. Relíquia. Um pôster desse, galera, é uma relíquia. Então, esse pôster é original, que eu trouxe na época, eu tive dentro desse campo na época, eu presenciei essa final, galera. Eu era juniores do Colorado, do Internacional naqueles tempos, em 1979. Aí, galera, depois de conquistar o Internacional de Porto Alegre, depois de conquistar o bicampeonato nacional, galera, em 1975 e 1976, o Internacional de Porto Alegre conquistou agora em 79, exato nesse pôster, nessa foto, o 3º título brasileiro. Sendo desta vez, galera, invicto. Exatamente nesse jogo, invicto. Feito, galera, feito jamais igualado até hoje em nosso futebol. No futebol brasileiro. O técnico nosso, o técnico do Internacional daquela época era o Enio Andrade. O Internacional, o Colorado, disputou 23 partidas na competição e não foi derrotado em nenhuma. Galera, naquele tempo, nessas 23 partidas, naquele tempo, o Campeonato Nacional tinha muitos clubes. A CBF da época, a Confederação Brasileira de Futebol, colocou praticamente, eu não estou lembrado agora, entre 80 e 90 clubes do norte do Brasil ao sul. Aí dividia em chaves. Foi dividido em chaves. Então, por exemplo, teve várias chaves, que agora não estou lembrado quantas, de 5 times cada chave. E era por eliminatória. Então, cada chave classificava o primeiro e o segundo, e o terceiro de cada chave ia para uma disputa para ficar entrava na repescagem para somar para a próxima fase. Não é que nem nos dias de hoje, o Campeonato Brasileiro, que joga turno e retorno. E só vai cair no final do segundo turno, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, os últimos de baixo, cai para a segunda, entendeu? E depois sobe 4. Não, naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo, ia caindo durante a competição. É tipo uma Copa do Brasil de hoje. O Campeonato Brasileiro, o regulamento era que nem a Copa do Brasil. Eram todos os clubes do Brasil e ia caindo na competição. Então, quem chegasse até o final, chave após chave, contaria 23 jogos. Se caísse no caminho, contava menos. Então, vamos lá, galera. Por esse motivo que o Internacional
jogou 23 partidas. Dessas 23 partidas, o Internacional venceu 21 e empatou 2. E não foi derrotado em nenhuma. Foi campeão brasileiro de 79 invicto. Já fato não igualado até hoje no nosso futebol. Nenhum clube do futebol brasileiro conseguiu ganhar um campeonato brasileiro invicto sem perder uma partida, o que o Internacional fez em 1979. O Palmeiras, deste ano 2022, perdeu 3 partidas, tinha perdido 2. Perdeu no Parque Antártico, acho que para o Atlético Paranaense, mais um outro jogo, 2. E até o último jogo, que foi contra o próprio Internacional no Beira-Rio, agora a última partida, que foi 3-0 para o Inter, se o Palmeiras não tivesse perdido aqueles 2 jogos, chegava no Internacional invicto. Poderia até quase petiscar um campeonato invicto e quebrar o jejum do Internacional de 45 anos, galera. Até mais, porque antes desse título, nos campeonatos anteriores não teve ninguém como campeão invicto e depois do Internacional para cá também não teve. Fato histórico no futebol brasileiro, galera. Vamos continuar então para nossa história. No primeiro, o Internacional não foi derrotado em nenhum jogo. Inclusive, naqueles anos, o Palmeiras era um timaço também. O Palmeiras era o bicho-papão. Tinha craques de futebol de alto nível. Até tão igual ou melhor que o do Internacional. Porque o Internacional era um esquadrão de futebol, né? Somando ali Falcão, Batista, Bira. Galera, era um super time. Falando, tinha que ver para ver. João Carlos numa lateral, Cláudio Mineiro na outra, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Jair. Inclusive, o Internacional ganhou do Vasco o segundo jogo 2-1 com um gol em cada tempo. O primeiro gol do Jair e o segundo gol do Falcão. E aí, para quem não sabe, os passes dos gols foram do Mário Sérgio. O Mário Sérgio que tocou a bola. No primeiro tempo, o Mário Sérgio recebeu do Benítez a bola, lançou nas costas do zagueiro do Vasco, do Gaúcho, ele falhou, o Jair veio de trás, limpou, driblou o Leão e bateu com o gol praticamente quase vazio. Fez o primeiro gol no Beira-Rio. Ali começava a festa do Internacional, do tricampeonato. E no segundo tempo, quase foi igual. O Mário Sérgio recebeu a bola na esquerda do Benítez, lançou para o Cláudio Mineiro. O Cláudio Mineiro deu um chute a queima-roupa para dentro do gol. O Leão espalmou, deu uma espalmada a queima-roupa também. O Falcão veio de frente e já viu, né? Enfiou o pé e fez o segundo gol, 2-0 para o Inter. Depois o Vasco fez um golzinho no fim. Sobrou para o Falcão ali, já era, porque o Falcão, para mim, na minha opinião, foi o maior jogador da história do futebol brasileiro, se igualando até com o Pelé e Garrincha. Jogou muito futebol, conheci o Falcão pessoalmente na época, porque quando eu jogava no Internacional como juniores, nós tinha contato, batia papo com os profissionais, nós fazia treinamento junto com eles, era uma coisa muito legal, galera. Foi uma coisa muito bonita, muito feliz na minha época, nesse tempo, eu passei uma felicidade enorme. Então, o Internacional bateu o Palmeiras, que era o bicho-papão da época, no primeiro jogo da semifinal por 3-2 no Morumbi. E em Porto Alegre, o Inter garantiu a vaga na final ao empatar com o Verdão do Parque Antártica pelo placar de 1-1. Que na época o Verdão do Parque Antártico, o Palmeiras, era um puta de um time, era uma seleção, gente. Jogava tanto quanto o próprio Internacional, o Colorado dos Pampas. Aí foi para a final. O Internacional na final, no primeiro jogo das finais, o Colorado venceu o Vasco da Gama pelo placar de 2-0, no Rio de Janeiro, no Maracanã, com 2 gols do Chico Espina. E na decisão, num Beira-Rio lotado, o Internacional conquistou o tricampeonato brasileiro, vencendo os Cruz Maltino por 2-1, com os gols de Jair, que eu acabei de comentar, e Falcão. Escalação, galera. Vamos escalar o time do Internacional, o feito jamais igualado no nosso futebol, tricampeão brasileiro, campeão de 79 invicto. Vamos lá para a escalação, galera. Escalação. Em pé, da esquerda para a direita, galera. Preste atenção. João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados agora, galera, da esquerda para a direita. Valdomiro, o grande craque colorado que ficou por décadas
no nosso clube, no Internacional de Porto Alegre. Jair, Bira, Batista e o grande craque, maestro e habilidoso Mário Sérgio. Jogava muito. O Mário Sérgio, para mim, foi um dos maiores jogadores da história também do futebol brasileiro, do Internacional, daqueles tempos. Eu achava até que o Mário Sérgio era gaúcho. Depois, sem querer, fui descobrir o Mário Sérgio é carioca. Eu não sabia, ele se criou no Rio Grande do Sul, tia. E eu achava que era gaúcho. Galera, vamos para a escalação de novo para vocês não se perderem. Em pé da esquerda para a direita. João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados da esquerda para a direita. Valdomiro, Jair, Bira, Batista e Mário Sérgio. Essa escalação que estou mostrando é a escalação que está no pôster. Agora eu vou dar a escalação dentro do campo, dentro do jogo. Vamos lá, galera, a escalação dentro do jogo. Goleiro, camiseta número 1, Benítez. Lateral direito, número 2, João Carlos. Zagueiro central, número 3, Mauro Pastor. Quarto zagueiro, número 4, Mauro Galvão. Lateral esquerdo, meia dúzia, Cláudio Mineiro. Cabeça de área, galera. Cabeça de área com a 5, Falcão. Líbero. Líbero ou cabeça de área, Falcão. Meia direita, galera. Meia direita com a 8, Jair. Meia esquerda, galera, com a 10, Batista. Quer dizer, me engano, meia direita com a 8, Bira. Meia esquerda com a 10, Batista. Ponta direita com a 7, Valdomiro. Centroavante com a 9, Jair, que fez o primeiro gol. E ponta esquerda com a 11, o grande, o maior craque, habilidoso e maestro, Mário Sérgio, galera. Vamos repetir a escalação dentro do jogo, não no pôster ali. Por ordem. Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. O tripé de meia cancha, Falcão, Bira e Batista. O tripé de ataque, Valdomiro, Jair e o grande craque habilidoso Mário Sérgio, galera. Já contei a história. 23 partidas de futebol, 21 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, galera. Esse pôster é para mostrar para os meninos de hoje, para a piazada de hoje, para a turma de antigamente ou de qualquer época que não sabia da história do Esporte Clube Internacional. Esse grande clube, do maior clube do futebol brasileiro, foi tricampeão brasileiro e campeão brasileiro de 79, praticamente invicto, galera, sem perder nenhuma. Eu já contei a história porque a quantidade de jogos. Lógico que nos dias de hoje tem muito mais jogo. Campeonato Brasileiro desse ano são 19, eu acho que é 19 partidas no primeiro turno e 19 no segundo. São 38 jogos. Mas por quê? Porque é só limitado. São 20 jogos, 20 times só. Naquela época, era 90 clubes, galera. Não tinha como você fazer todo mundo contra todo mundo. Você ia ficar 10 anos jogando futebol, um campeonato. Tinha que fazer dividido por chave, por troço mais rápido. Era 80, 90 clubes dividido por chave. Cada chave era 5 clubes de cada chave. E era por classificação. O primeiro e o segundo de cada chave entrava direto. O terceiro ia para uma repescagem, junto com os outros terceiros das outras chaves, num torneio único, para ver quem que entrava, num mata-mata único. Aí os que foram passando e ganhando, repassava para a fase seguinte, galera. Estou mostrando o pôster, galera. Um pôster original daquela época, original de Porto Alegre, original do Rio Grande do Sul, original do mesmo dia da decisão, que nós recebemos esse pôster num dia depois, saiu em todos os jornais de Porto Alegre, inclusive neste jornal. O próprio Esporte Clube Internacional, o próprio presidente, não estou lembrado o nome dele agora, que distribuiu para nós, para os atletas, tanto os profissionais do Internacional, os grandes craques do futebol brasileiro, do futebol do Inter, como para nós os juniores. Cada um recebeu a sua. Eu recortei, plastifiquei e guardei até os dias de hoje, galera. Está guardado no meu cofre, como eu já revelei, as 7 chaves.
Isso aí para mim é uma relíquia, esse pôster original de 1979, galera. Visualizem. Depois, para quem gostou desse meu depoimento, dessa minha grande entrevista, para todos os torcedores do Internacional que gostaram de eu falar, que acharam bonito, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acionem o sininho e me deem um like. O Internacional tinha peças importantes no seu time que era de encher o olho, galera. Você pegava o Benítez, os caras não viram, mas o Benítez, ele era paraguaio, não era brasileiro, tudo bem. Era paraguaio, mas jogava muito. Um goleiro extremamente eficiente. Era um baita de um craque no gol, galera. Era difícil você fazer um gol no Benítez. Lateral direito, João Carlos, craque de bola, galera. Mauro Pastor e Mauro Galvão já eram figurinhas carimbadas do Internacional, já de 75 e 76. O Mauro Pastor, como o exemplo do Valdomiro, passou praticamente uma década no Internacional. O Cláudio Mineiro, outro craque de bola, galera. Ao tripé de meia cancha do Inter, nem se conta. Falcão, Bira e Batista, muito futebol. E o ataque, o triplé de ataque, Valdomiro, Jair, que era do Júnior do Inter e veio para o time de cima, e o Mário Sérgio, era um ataque de ponta, um ataque exuberante, galera. Um ataque de seleção brasileira. Valdomiro foi o maior ídolo da torcida colorada. Valdomiro foi o maior ídolo do Internacional nos anos 70. Ponta direita eficiente e de ofício. Valdomiro era um ponta direita eficiente e de ofício. Jogava muito pela ponta direita ali. Os laterais tinham que se bater todo para conseguir segurar o Valdomiro. Inclusive na final de 1976 contra o Corinthians, ele fez um dos gols. O Valdomiro fez um do gol de falta e o Dadá, o peito de aço, o Dario, que não contém, em 79 não estava o Dario. O Dario estava em 76 e 75 e 76. Naquela final contra o Corinthians, o Dario já estava. Era centroavante do Internacional e fez o segundo gol. O primeiro foi do Valdomiro de falta e o segundo do Dadá, o peito de aço, o Dario. Galera, em 75 o Internacional foi para a final do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Beira-Rio. Abateu o Cruzeiro por 1-0, o gol do Elias Figueroa. Um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro que eu já vi jogar, galera. Gol de cabeça do Figueroa. Em 76 foi para a final contra o Corinthians no Beira-Rio, lotado também. E o Corinthians veio com sua torcida em massa para o Beira-Rio, apostando que ia até bater o Internacional. Chegou no Beira-Rio, o Internacional ganhou com autoridade. 2-0, o primeiro gol do Valdomiro de falta, a bola deu no travesseiro, entrou, o segundo gol num cruzamento. Eu não me lembro agora se foi de escanteio de falta, mas foi um cruzamento. Dadá, o Dario, o peito de aço, entrou de cabeça e fez o segundo gol, fechando a história para o Internacional e o bicampeonato brasileiro daquela época, galera. Jogavam muita bola. O Internacional era um time que era uma seleção brasileira. Jogava muito, galera. Aí, galera, dei o depoimento de um por um. Tô mostrando o pôster daquele tempo, o pôster original, galera. Para quem não conheceu, para quem não sabe, esse é o pôster original que eu trouxe de Porto Alegre e está guardado comigo até os dias de hoje no meu cofre. Agora no meu canal do YouTube, eu resolvi mostrar, colocar para todo mundo e contar por detalhes essa grande história do Campeonato Brasileiro de 79 do Internacional, essa grande façanha, o único clube até hoje no futebol brasileiro que ganhou um Campeonato Brasileiro invicto. O único, galera, que é o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, o Colorado dos Pampas. É isso aí, galerinha. Vou me despedindo. Para quem gostou, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acionem o sininho e me deem um like. Vocês se inscrevendo, eu vou ficar muito feliz. Vocês gostando dessa história que eu contei do Internacional, principalmente os torcedores do Internacional, eu vou ficar mais feliz. Porque todos os colorados de hoje, os piá novo que não conheceram, vendo a minha história, vão olhar e vão conhecer quem foi o Internacional do passado. Uma máquina de jogar futebol, galera. Galera, então é isso aí. Para quem gostou, se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acionem o sininho e me deem um like. É isso aí, galerinha. E até a próxima.